Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre fórmula de cisalhamento, certo? Vamos ver então uma situação que vai ajudar a gente a nunca mais errar isso na prova, tá? Vamos ver como é que a gente faz para atacar, né, um exercício que tenha algo desse tipo. Vamos ver a seguinte situação, ó. A gente tem lá um diagrama de corpo livre, né? A gente está olhando a nossa pecinha e a gente vê que ela tem um torque agindo nela, que ela tem um momento fletor também agindo nela lá, que tem um normal que está puxando ela e tem aqui um esforço cisalhante ou cortante agindo nela, ok? A gente sabe o que cada um desses caras aqui fazem, certo? Como assim a gente sabe o que cada um desses caras aqui fazem? Ó? O que a gente já sabe até aqui? A gente sabe que para cargas axiais, a nossa tensão é igual a normal sobre área. Então a gente usa esse valor de normal aqui. A gente sabe que torção é um cisalhante que é igual ao torque vezes um ρ dividido por J. A gente usa esse torque aqui. E a gente sabe também que para flexão, a nossa tensão normal é igual a menos o momento fletor vezes Y sobre ZZ, que é esse momento fletor aqui. Mas tem uma coisa que a gente não sabe. A gente ainda não aprendeu. Como que a gente faz para calcular a tensão ligada ao esforço cortante, né? Qual é o esforço ligado ao cortante, né? Qual é a tensão que a gente calcula quando a gente tem um cisalhante, um cortante aqui, né? Como o nome já diz, né? A gente pode chamar esse cara aqui de cortante que produz tensões cisalhantes. Então, o esforço ou a tensão ligada ao nosso cortante é exatamente a tensão cisalhante. Então, olha que legal. A gente vai ter dois caras que produzem normal, que são as cargas axiais, e a flexão, e vamos ter dois caras que produzem tensão cisalhante, que é a torção e o cortante, ok? Beleza. Mas como é que eu faço para relacionar o meu cortante com a minha tensão cisalhante? É aí que surge a nossa fórmula do cisalhante. O que tem nessa fórmula, tão legal nessa fórmula do cisalhante? Ela tem essa cara aqui. Ué, são duas fórmulas? Não, é a mesma fórmula. Mas tem alguns professores que gostam de mudar algumas letras. Então, por exemplo, isso aqui é tensão cisalhante, né? É igual a cortante. Então, costumeiramente, os professores usam V. Isso aqui é momento estático, tá? Então, tem alguns professores que usam Q e alguns professores que usam S. Eu gosto de usar S, tá? O I costuma ser IZZ para os dois. E isso daqui é a espessura que a gente está calculando a nossa tensão cisalhante. Alguns professores usam T e outros usam B. Eu, particularmente, gosto, quando eu faço prova, de usar o B, tá? O que significa cada um? Ó? O V é o esforço cortante, o QS é o momento estático, o IZZ é o momento de inércia, e o T e o B é a largura da seção que calculamos o cisalhante. A gente vai ver um macetinho para a gente calcular sempre fácil o T e o B, tá? Então vamos lá, agora a gente vai entender como que a gente faz para calcular cada um desses carinhas aqui, tá? O que a gente vai fazer então para calcular cada um desses caras? Primeira coisa que a gente tem que ver é um passo a passo. O nosso passo a passo é o seguinte: primeiro, você calcula a linha neutra. Segundo, você calcula o momento polar de inércia. Terceiro, você calcula a seção de corte, né, a seção que a gente vai estar calculando o cisalhante. O quarto, o momento estático. E o quinto, a fórmula do cisalhante que a gente vai usar, ok? O que é importante? Nessa aula eu não vou falar desses dois primeiros, nem do primeiro nem do segundo, porque eu expliquei como calcula a linha neutra e como calcula o IZZ lá na aula de fórmula da flexão, tá? Então, se você não sabe calcular a linha neutra e nem momento de inércia, você vai lá na aula de fórmula da flexão, que eu vou estar mostrando passo a passo para calcular esses carinhas. A gente vai começar direto de qual seção a gente usa no cálculo. Como assim, qual seção a gente usa no cálculo? É exatamente o terceiro passo, que é a seção calculada. Imagina que eu tenho aqui, né, essa peça aí, que eu dividi já em três partes, né? E eu já calculei a linha neutra, né? A gente já fez o primeiro e o segundo passo, então a gente já dividiu a peça e já calculou a linha neutra. Como é que eu vou dividir, descobrir, né, quanto que vale aquele T ou B da nossa fórmula? Eu vou chamar de B, que é o que eu uso na minha prova, tá bom? É só você pensar o seguinte: imagina que essa caneta é uma faca, tá? Se eu quiser saber o cisalhante nesse ponto aqui, é como se eu estivesse passando uma faca por toda essa extensão. O valor do B vai ser exatamente todo o percurso que eu usei com a faca, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou chamar esse cara aqui, né, essa espessura, de C, tá? Então, é como se eu estivesse calculando um C aqui, ok? Outra coisa que é legal a gente descobrir, a gente saber, né, sobre a questão das espessuras que a gente está usando, né, para calcular o nosso cisalhante, é que nas extremidades, nas pontas da nossa peça, a gente sempre vai ter cisalhante mínimo igual a zero, tá? Então, os pontos mínimos são as extremidades, são iguais a zero, ok? E se a gente quiser o ponto máximo, a gente calcula em cima da linha neutra. Então, aqui a gente tem o nosso cisalhante
máximo, tá? Isso é bem importante, porque se o professor pedir onde que é o cisalhante mínimo, você sabe que é nas extremidades. Se ele pedir onde é o cisalhante máximo, você sabe que é exatamente nesse ponto, em cima da linha neutra. Outra coisa que o professor gosta de perguntar na prova é quanto que vale a variação de tensão entre esses dois pontos. Como assim, quanto vale a variação de tensão entre essas duas peças? É só você ver o seguinte: se eu calcular a tensão cisalhante exatamente nesse corte aqui, né, partindo para cima e para baixo, você vai ter que calcular primeiro na seção de cima, que é uma seção maior, e depois na seção de baixo. Ou seja, o seu B vai mudar de uma seção para outra, ok? Então, quando eu costumo nomear, né, esses pontos, eu chamo esse ponto da extremidade de A, esse ponto de B. Como o cara que eu vou usar aqui, eu vou usar quase tudo a mesma coisa, só vai mudar a espessura, eu chamo esse cara de B', tá? O máximo aqui eu chamo de C, por isso que toda essa extensão aqui vale C, né, que eu chamei de C aqui embaixo. Esse ponto aqui eu chamo de D', e esse ponto eu chamo de D, porque ó, o ponto D vai pegar toda essa extensão em vermelho e o D' vai pegar toda a extensão do verde. E no fim, eu chamo esse cara de E. E aí eu calculo tensão cisalhante para cada um deles, tá bom? Então, ó, toma muito cuidado nesse cálculo, porque o professor gosta de pedir máximo, mínimo e essa variação aqui de uma seção para outra, beleza? Então a gente já sabe qual é a nossa seção calculada. O próximo cara é o momento estático. Como é que eu faço, né? Como é que eu penso, como é que eu vou calcular um momento estático? A gente vai usar, mais uma vez, um passo a passo. O primeiro passo é definir a linha neutra. Então a gente já definiu isso no primeiro passo, está tranquilo, a gente já sabe o que a gente está fazendo com a linha neutra. O segundo passo é definir o ponto que eu estou calculando a tensão cisalhante, que eu chamei ali de ponto 1, beleza? O primeiro passo é a linha neutra, o segundo passo é definir o ponto que eu vou calcular o cisalhante. O terceiro passo é saber qual área você vai usar. Como assim qual área você vai usar? Presta atenção no seguinte, essa linha vermelha que eu estou passando aqui não é a linha neutra, tá? Essa linha vermelha é a linha que eu estou passando no ponto que eu vou calcular o cisalhante. Então está acima da linha neutra nesse caso aqui. Você vai ter que escolher o seguinte: pô, eu uso a área acima dessa seção de corte ou eu uso a área abaixo da seção de corte. Aí vai depender, tá? Você que escolhe. Você escolhe se você usa de cima ou a de baixo. As duas dão a mesma resposta. Mas você tem que ter a visão assim de saber qual que vai ser mais fácil, qual que vai ser mais simples. Eu costumo, nesse caso, por exemplo, eu escolho a seção de baixo porque, nesse caso, a seção é menor, né? Então as áreas vão dar menores, né? Os valores vão dar menores. Mas você também pode escolher o valor de cima porque você trabalha melhor com valores acima, né? Então, tanto embaixo quanto em cima vai ser melhor. Por exemplo, se fosse um perfil D, né? Que não tem esse cara aqui de baixo, eu com certeza escolheria a parte de baixo que eu calcularia só uma área, né? Enquanto na parte de cima eu teria que calcular duas. Como assim calcular duas áreas? É porque o meu quarto passo é pegar aquela área que eu defini ali, como eu falei, eu escolhi a parte de baixo, em áreas mais simples. Ao invés de eu calcular essa área toda aqui, eu calculo a área de um retângulo, que eu coloquei aqui de rosa, e a área de outro retângulo, que eu chamei de verde. Então eu tenho um retângulo A e um retângulo B. Depois que você definiu os seus retângulos mais simples, você tem que fazer duas coisas. Como eu falei, uma é calcular as áreas, área A e área B. E a outra é calcular a distância do centroide desse retângulo que você calculou até a linha neutra, tá? Toma muito cuidado com isso. Não é até a seção de corte. Você vê que eu coloquei as duas aqui, seção de corte e linha neutra. Você vai calcular o centroide do retângulo rosa até a linha neutra e o centroide do retângulo verde até a linha neutra. Tem que calcular os dois centroides. Se tivesse mais peças aqui para baixo, você calcularia mais centroides, né? Mas tem que calcular até a linha neutra. De novo, vou falar mais uma vez, você tem que calcular até a linha neutra, tá? A área não precisa ser até a linha neutra. A área realmente é até o ponto 1. Mas o centroide de cada área é até a linha neutra, beleza? Feito isso, você faz um somatório de momentos estáticos, né? O momento estático é a área vezes o valor do y, né? Então eu calculei a área e calculei o y. Então você faz separado, né? Faz um por um para ficar fácil de visualizar, ó. Faz desse jeito aqui, ó. Ó, momento estático da minha peça, né? Do meu ponto 1, né? Por isso que eu chamei de S1 aqui, é área A vezes YA mais área B vezes YB, porque é um somatório, né? Se tivesse mais peças, você faria. Ou se tivesse mais seções simples, né? Você somaria esses momentos estáticos, ok? Uma dúvida que pode aparecer na sua prova é, se a seção for vazada, o que eu faço? Se a seção for vazada, você faz o seguinte, ó. Você tem aqui uma seção vazada, certo? E você separa em duas. Primeiro, você calcula o momento estático da seção mais externa
e depois você calcula o momento estático da seção mais interna. Olha só, o momento estático da seção mais externa é azul, né, que eu pintei aqui de azul, e da mais interna é verde, pintei aqui de verde. Para você calcular o momento estático total é só fazer o azul menos o verde, né, o maior menos o menor, e aí você calcula o momento estático do rosa, por isso que eu coloquei aqui um Szinho rosa, para você saber como calcular o momento estático de uma seção vazada. Beleza? Beleza, então, a gente já tem o nosso momento estático, a gente já tem a nossa seção de cálculo, a gente já tem a nossa linha neutra, a gente já tem todo o passo a passo, a gente já resolveu todo o passo a passo, e agora a gente vai usar a nossa fórmula para montar um diagrama. Como que vai ser esse diagrama? Vou mostrar bem direto assim, para a gente já saber como que é a cara dele, né? Como que ele aparece. Essa é a nossa seção, e olha só, A, B, B', C, D', D e E, certo? Eu separei todos os pontos. O que é importante a gente ressaltar sobre o gráfico? Olha só onde está o máximo, na linha neutra. Olha só onde estão os mínimos, nas extremidades. Então, o nosso gráfico tem que ter mínimos nas extremidades e máximo na linha neutra. Segunda coisa, passar de um ponto para o outro é sempre com curvas, certo? Então, ó, sempre com curvas, nunca reto, tá? Tem pessoa que se amarra em tirar ponto porque você está colocando reto. Outra coisa que é importante ressaltar, olha só, quando eu variei da seção B para B', eu tive uma parte aqui, ó, que está constante, ó. Então, de D para D', que também foi uma variação aqui, e de B para B', eu tive isso tudo constante, tá? Então, isso são os pontos importantes para se ressaltar do diagrama. Então, tem que ser curvas, o máximo é na linha neutra, os mínimos são nas pontas, e nas regiões de mudança de seção, eu tenho uma parte contínua, tá bom? Além disso, o que a gente precisa ver? Como que eu vou usar a fórmula. E olha só, para eu usar a fórmula, eu vou ter exatamente esses caras. Eu tenho cortante vezes o momento estático de A, sobre I vezes o momento estático do ponto A, né? Sobre I vezes a espessura do trecho 1. Por que é zero? Porque nesse caso aqui eu estou pegando a área acima do ponto A. Qual é a área acima do ponto A? É zero, por isso que na extremidade é zero. No caso de baixo eu sou esperto também, ó, e pego a área abaixo do ponto E que não tem. Se você pegar a área acima do ponto E vai ser muito difícil, né? Então você pega abaixo, que não tem nada, então é zero também, ok? Na linha neutra você pode escolher, né? Se pega a área de baixo ou a área de cima. E sempre tomando cuidado, ó. Por exemplo, aqui, ó, do trecho B para o B', você vê que é a mesma fórmula, VSBI, VSBI. Só muda, ó, exatamente a seção de cálculo. Aqui, ó, do D para o D', mesma coisa, ó, VSDI, VSDI. Só muda o valor da espessura ali da seção de cálculo. E na extremidade é zero, né? E aqui no meio é o máximo, né? VSC sobre I vezes B2, tá? E esse aí vai ser o nosso diagrama para as tensões cisalhantes para essa peça aqui que a gente calculou. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!